E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu vou responder alguns comentários que vocês mandaram em vídeo aqui no canal. De tempos em tempos eu sempre gravo um vídeo respondendo o pessoal, respondendo esse formato, né, em vídeo um pouquinho diferente. E eu selecionei algumas perguntas, peguei algumas perguntas que o pessoal mandou lá na aba comunidade e também peguei umas perguntas do vídeo passado, no caso aí, no vídeo passado de respondendo comentários e vamos responder algumas dúvidas. Para começar, vamos para a pergunta do Mikael Silva. Só é para você, Mikael Silva. Ele perguntou: uso o módulo de fast charge 30 watts, o meu carregador é de 33 watts, isso é prejudicial? Olha, Mikael, eu não sei qual é o seu dispositivo, mas se por padrão, de fábrica, o seu aparelho não suporta um carregamento de 30 watts, se você utiliza um módulo, utiliza alguma coisa para conseguir forçar um módulo de carregamento maior, uma taxa de carregamento maior, creio eu que sim. Isso daí pode ser prejudicial, porque você está enviando uma carga que, por padrão, seu dispositivo não deveria suportar. Mas assim, eu não sou um cara que manda esse negócio de carregamento, essa parte da infraestrutura de carregamento de um dispositivo, não é o que eu tenho assim conhecimento, mas creio que sim, pode ser prejudicial. No pior dos casos, pode, sei lá, fritar aí o conector, pode zoar a bateria, pode gerar comportamentos inesperados, reduzir a vida útil. Realmente não sei o que pode acontecer, que são só algumas hipóteses que eu consigo lembrar. Então, se é prejudicial, creio eu que sim. Outra coisa que você comentou é que você está utilizando um carregador de 33 watts. Creio eu, mais uma vez não manjo assim muito dessa parte de carregamento, mas creio eu, imagina que você está com um dispositivo de 15 watts e você pega um carregador lá, um carregador de smartphone de 33 watts. Normalmente, se eu não me engano, quando você conecta o carregador que tem uma taxa de carregamento maior num aparelho que suporta uma taxa de carregamento menor, é feito, né, uma comunicação entre o carregador e o seu smartphone. Se não me engano, isso é chamado de handshake, onde tanto o carregador e o smartphone trocam informações para escolher um modo de operação que não vai fritar o smartphone. Então, existe meio que uma certa inteligência, tanto na parte do próprio smartphone quanto do carregador. Então, de maneira geral, no mínimo para carregadores aí modernos, por mais que você utilize um carregador de uma taxa de carregamento maior num celular que suporta uma taxa de carregamento menor, normalmente não tem problema. Mas como você está aí forçando que o seu dispositivo suporte uma taxa de carregamento de 30 watts, que não é suportada por padrão no seu aparelho, também tem que ver, porque o carregador ele suporta alguns modos de operação, ele tem alguns modos de carregamento. Eu estou com um carregador aqui, por exemplo, um carregador da Xiaomi de 33 watts, e eu consigo ver que tem várias especificações. Tem aqui Output, que é a carga de saída, e esse carregador é de 33 watts, suporta 33 watts, mas se o meu celular ele não suporta um carregamento de 33 watts, ele provavelmente vai utilizar uma saída menor, e a saída menor aqui desse carregador é uma de 27 watts. Então, por mais que o smartphone suporte 30 watts, se o carregador suporta 33, mas não tem um modo de operação de 30, creio eu que ele vai utilizar o modo de operação que seja capaz, que nesse caso seria, aqui com esse carregador exemplo, de 27, num smartphone que suporta 30 watts. Mas é aquilo, eu já botei aqui super claro para vocês, eu não manjo muito sobre esse negócio de carregamento, sobre essa parte da infraestrutura de carregamento do dispositivo, essa parte de bateria, não é o que eu manjo, é o que eu posso estar errado, mas de qualquer maneira, creio eu que sim, forçar uma taxa de carregamento maior no seu dispositivo, utilizando um módulo, utilizando alguma modificação, creio eu que se não é algo suportado pelo dispositivo por padrão, pode ser sim prejudicial. E vamos para a próxima pergunta. Pergunta do SRJ Felipe, com vários E aí. Saiu para você, SRJ Felipe. Eu gostaria de saber se é possível instalar o Armbian em um celular Android. Se você fala de substituir o Android e instalar o Armbian no seu aparelho, como se fosse o sistema principal mesmo, existem alguns dispositivos onde isso é possível. Eu acho que tem 2 aparelhos que é suportado lá na lista do próprio site do Armbian, mas eu não sei como que tá assim essa parte de compatibilidade. Eu acho que tem o Mi 10 Pro que suporta e o Mi Pad 5 Pro. Então,
Se é possível instalar, se tiver um dispositivo compatível, creio eu que sim. Aí, para quem não sabe o que é o Armbian, é uma distribuição Linux que é bastante popular em placas de desenvolvimento. E vamos para a pergunta do Augusto Santos. Saiu para você, Augusto. RAM Plus realmente faz diferença no celular? Nos dias de hoje, muitas fabricantes implementam esse negócio aí de extensão de memória RAM virtual, funções como RAM Plus e outros nomes, dependendo da fabricante. E se esse recurso realmente faz diferença, eu acho legal entender como que funciona o gerenciamento de memória do Android. Já tem um vídeo aqui no canal comentando sobre esse assunto, recomendo. Eu recomendo você assistir aquele vídeo porque eu vou falar alguns conceitos agora que podem ser meio complicados, mas por padrão o Android utiliza ZRAM, então você tem a memória RAM física do dispositivo mesmo, e ao longo que a memória ela vai ser utilizada, para o Android economizar memória, ele vai compactando páginas da memória RAM nessa ZRAM para conseguir liberar um pouco aí de memória RAM, ter um aproveitamento melhor de RAM no dispositivo. E o RAM Plus, ou extensão de memória RAM virtual, normalmente é uma implementação que tem que ser utilizada em conjunto, junto com o ZRAM. E a maioria das fabricantes implementam o ZRAM Write Back. O ZRAM Write Back, você consegue alocar parte do armazenamento do dispositivo para ser utilizado para guardar páginas da memória RAM que não podem ser compactadas no ZRAM ou páginas que não estão sendo utilizadas no momento. Então faz diferença? Cara, em situações assim mais intensas, situações mais pesadas, no dispositivo precisa de memória RAM mesmo, dependendo sim, pode ajudar, porque você consegue, entre aspas, ter um espaço no armazenamento para guardar páginas da memória RAM e dependendo em operações mais intensas até ter um fôlego a mais no dispositivo. Mas o ZRAM Write Back, essa parte de você salvar páginas da memória RAM no armazenamento do dispositivo, a realidade é que isso daí não é uma memória RAM. Isso daí é só uma maneira de você guardar páginas, é só uma maneira de você dar um fôlego a mais para o dispositivo. Então, faz diferença? Realmente faz, mas em ocasiões específicas. E vamos para a pergunta do RootXYZ. Saiu para você, RootXYZ. É possível criar uma VPN pelo Termux? E quais seriam os prós e contras? Se eu entendi, você quer criar um servidor VPN no seu dispositivo Android utilizando o Termux. Assim, outros usuários vão poder conectar nesse servidor e vão poder acessar a internet por meio dessa VPN. Creio eu que é isso que você quis aí dizer. Se é isso, eu acho que é possível. Eu nunca tentei, realmente não sei quais seriam as dificuldades, mas creio eu que deva ser sim algo possível. Talvez tenha um certo trabalho, um certo trampo, mas aparentemente não aparenta ser algo impossível. Agora, quais seriam os prós e contras? Aí tem que ver. Se você só quer criar um servidor VPN para conseguir acessar sua rede local de qualquer outra rede que não seja sua rede local, a partir do momento que você faz isso, você tem que fazer as implementações de maneira segura e o mais correta possível, porque vai que alguém externo, com uma pessoa que você não conhece, uma pessoa não autorizada, acaba conseguindo acesso à sua rede local e faz coisas maliciosas, o que não é nada interessante, então tem que tomar cuidado nessa parte de segurança. Mas tem que ver. Eu acho uma opção mais fácil optar por serviços como aquele Tailscale, acho que é assim que fala. Tailscale, não vou saber o nome certo. Se não me engano, o aplicativo deles até suporta criar um Exit Node, utilizar, né, um dispositivo Android como Exit Node, o que você não precisaria se preocupar de criar uma VPN pelo Termux. Então, é uma opção até que bem bacana. E vamos para a pergunta do Otaku0644. Saiu para você, Otaku0644. É possível transformar um celular 32, ARM32 em ARM64 sem precisar instalar uma ROM de 64 bits? Infelizmente, sem utilizar uma ROM de 64 bits, não dá. Se o seu dispositivo tem implementações de 32 bits, tem um kernel de 32 bits e outras coisas de 32 bits,
é necessário instalar uma ROM de 64 bits para trazer implementações de 64 bits e conseguir transformar o seu dispositivo que roda um software de 32 bits em 64. Pergunta do Gabriel, Gabriel 2LS, alguma coisa assim. Saiu para você, Gabriel. Cara, uma curiosidade. Seria possível uma custom ROM na Android TV? Não só é possível, como a Lineage OS, ela suporta até alguns dispositivos que não são smartphones. Existem alguns dispositivos suportados pela Lineage OS que são TV Boxes, que são TV Sticks, que são aí aparelhos que não rodam Android convencional, são aparelhos que rodam o Android TV, e existem compilações da Lineage OS para esses dispositivos que rodam Android TV, não todos, mas alguns suportados. Então, não só é possível, como já existem implementações já nos dias de hoje. Pergunta do Heraldo Xavier, acho que é assim que fala, espero não ter errado seu nome. Mais um saio para você, Heraldo. O que impede, Vega, de fazer uma ROM como a CyanogenMod, que eu já vim com root interno nativo de um clique automático? Eu não entendo. É muito difícil fazer ROM assim? Nos dias de hoje, é totalmente possível uma custom ROM adicionar o root por padrão. Já até acontece com alguns dispositivos, algumas custom ROMs específicas de alguns aparelhos. Já vi aí algumas custom ROMs que já vêm roteadas com o kernel sub. Mas a realidade é que isso daí não se torna o padrão, root via com custom ROM não se torna o padrão, porque muita gente não utiliza root. Então, acaba sendo mais convencional o pessoal da custom ROM não adicionar o acesso root, e se o usuário quiser fazer root, ele vai lá e faz. E partiu para a pergunta do Lord Wolf BR, saiu para você, Lord Wolf. Ei, Vega, é possível que custom ROMs possam trazer o suporte ao PKVM para devices que não possuem? Ou é algo exclusivo de devices Pixel e que vai demorar para outras fabricantes adicionarem em suas stock ROMs? Para quem não sabe o que é esse negócio de PKVM, é um recurso que foi introduzido junto com o AVF. O AVF é o Android Virtualization Framework, um recurso relativamente recente no Android. O objetivo principal desse recurso é a criação de ambientes isolados para execução de código, e por conta dessas tecnologias que foram introduzidas com o AVF, é possível utilizar esse recurso para criar máquinas virtuais no Android virtualizadas, criar máquinas virtuais com uma performance bem bacana, e isso daí chamou a atenção do pessoal. Eu até mostrei alguns vídeos aqui no canal, rodando o Chromium OS, rodando o Debian, e é um recurso bem bacana. Agora, se é algo exclusivo de device Pixel, não é. Já tem outros dispositivos de outras fabricantes que também suportam o AVF. Então, são poucos aparelhos, não são muitos, para ser bem sincero para vocês. Você tem alguns dispositivos com o MediaTek que suportam por meio daquela implementação do hypervisor chamado de Genizone. Também tem os Qualcomm, né, o Snapdragon, alguns Snapdragon que suportam aquele hypervisor do Guian, acho que é assim que chama. Eu tô falando aqui alguns termos meio diferentes. Eu recomendo, se você quiser saber mais sobre essa parte aí de virtualização do Android, já tem vídeo aqui no canal. A gente comenta bastante aí sobre essa sigla, sobre o funcionamento dessas coisas. Então, não é algo exclusivo de Pixel, existem outros dispositivos que suportam. São poucos, mas existem. Agora, se é possível ter suporte à virtualização utilizando custom ROM, depende. Depende porque não é somente a parte da custom ROM que traz suporte. O bootloader tem que permitir a virtualização. E se o dispositivo, se o bootloader do aparelho não suporta, não permite, né, a virtualização, não tem muito o que fazer. Por mais que você habilite a virtualização na parte do software, o bootloader ele não vai permitir a virtualização e você não vai conseguir ter suporte ao KVM, ter suporte ao PKVM ou implementações equivalentes. Para resumir, o sistema, a custom ROM, precisa ter suporte às partes de virtualização, precisa ter suporte ao KVM, o kernel Linux precisa ser compilado com suporte ao KVM e derivados. Então, você precisa de uma custom ROM que traga suporte às implementações do KVM e você precisa que o bootloader do seu dispositivo permita a virtualização. Se o bootloader não permite,
Por mais que você esteja utilizando uma custom ROM que traga um kernel com as flags do KVM e derivados, você não vai conseguir virtualizar. O bootloader precisa permitir a virtualização. Pergunta do, sei lá, 5954, saiu para você, sei lá. Por que hoje em dia não surgem módulos tão bons quanto antigamente? Onde posso pesquisar, procurar por módulos bons? Pergunta interessante, mas que eu realmente não sei como responder. Eu utilizo alguns módulos no meu aparelho, mas eu utilizo basicamente dois módulos. Eu utilizo o módulo do BusyBox e o módulo do RClone. Dois módulos, mais nada. Antigamente já usei mais, só que hoje a maioria dos recursos que eu utilizo já estão disponíveis na custom ROM que eu estou utilizando. Atualmente estou utilizando a Lineage OS e tudo que eu preciso já tá lá na Lineage. Não preciso de módulos, só utilizo esses dois no caso. Mas eu realmente não sei. Não sei se os módulos de hoje em dia não são tão bons quanto antigamente. Não estou muito ligado nos módulos dos dias de hoje. Mas comentei. Os módulos de antigamente eram melhores? Quais módulos que vocês utilizavam anteriormente? E quais módulos que vocês utilizam hoje em dia? O Sei lá também perguntou um lugar a pesquisar e procurar módulos bons. Também recomendo, dei algumas recomendações aí de módulos que vocês utilizam. Um vídeo que eu estou prometendo aqui pro canal é trazer um compilado de módulos. Tem que pesquisar uns módulos maneirões. Tem alguns aqui já em mente. Mas comentem aí. Depois a gente pode fazer uma coletânea aí de mostrando módulos. Eu pretendo, eu passei bem sério para vocês, mas comentei. Eu também tenho algum módulo ou outro que eu não conheço que pode ser um módulo muito interessante. E vamos para a pergunta do VicB. Eu não vou saber falar o seu nome ao certo, mas um só para você é VicB. O que daria para fazer se a custom ROM ou distro Linux para smartphone não for compatível? Daria para diagnosticar e compilar o que falta? É meio complexo. Acontece que, se o software ele não é compatível com o seu dispositivo, é necessário um software que seja compatível com o seu aparelho para as coisas poderem funcionar. No mundo de custom ROM, existe os famosos ports, onde o pessoal pega a ROM de um aparelho, faz diversas adaptações naquele software e fazem ele rodar num dispositivo diferente. Mas é meio complexo, o cara tem que manjar, tem que saber do funcionamento do Android, tem que fazer diversas modificações para possibilitar que isso funcione corretamente, o que é bem complicado. E a outra opção é compilar as coisas do código-fonte, como o Android, como diversas distribuições Linux são de código aberto, é possível compilar o software a partir do código-fonte. Mas compilar o software a partir do código-fonte é meio complicadinho, requer criar aí uma device tree, requer mexer em diversas coisas, requer uma compilação do software e isso daí também é complicado. Aqui no canal tem vídeo como compila o Android, recomendo o pessoal que tiver interesse. É um vídeo que deu aí, acho que 1 hora, não lembro ao certo, mas foi um vídeo grande, então ambas opções são bem complexas. O bom é que nos dias de hoje existem as GSIs. GSI é um sistema genérico e que, por ser genérico, pode rodar em diversos dispositivos e é uma opção. Muitos dispositivos não possuem custom ROM e uma maneira de você utilizar um software alternativo num dispositivo desses é com GSI. E para finalizar o vídeo, vamos para a pergunta do OFC Felipe CH. Saiu para você, OFC Felipe CH. Olá, Vegadata, tudo bom? Tem uma pergunta. Sabe dizer como o bootloader da Unisoc tem um bloqueio a mais do que os bootloaders normais? Porque quer detectar quase tudo anormal. Você sabe dizer sobre isso? Eu já mexi em alguns dispositivos com Unisoc e realmente, mesmo com o bootloader desbloqueado, você vai fazer alguma modificação no aparelho, vai fazer root, alguma coisa do tipo. Muitas das vezes, você, mesmo com o bootloader desbloqueado, acaba de você fazer a modificação e o celular travar na inicialização, o celular ficar travado na bootlogo. Eu não sei o exato motivo do porquê isso acontece, mas na maior parte das vezes é problema com a assinatura. Você vai flechar alguma partição no aparelho, certifique-se de que a partição está assinada. Porque se você flecha coisas que não estão com assinatura, costuma não inicializar. Mas esse daí é o comportamento que acontece na maioria dos Unisoc.
Na maioria, não em todos, tem alguns que esse problema não acontece, mas eu acho que é isso daí. E pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não deu para responder todas as perguntas, tiveram diversas perguntas e não dá para responder todas, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas valeu para você que mandou sua pergunta, mandou seu comentário. Eu vou ver se eu respondo alguma dessas perguntas em texto mesmo, lá pelos comentários. Mas valeu aí para você que participou. Se você tem uma dúvida, uma pergunta e quer que você responda nesse formato, você pode deixar sua dúvida nos comentários desse vídeo. Mas de tempos em tempos eu faço uma postagem na comunidade coletando perguntas. Então tem duas opções. Você pode ou comentar nesse vídeo, comentar sua dúvida nesse vídeo, ou comentar sua pergunta na próxima postagem da comunidade, onde eu estiver coletando as perguntas. E é isso. Coloca nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam das perguntas. Fiquem livres para discutir sobre as perguntas que foram respondidas. Deixem o like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos manual de Android, então inscreve para você não perder. E é isso. Bye bye.